Boa tarde, saudos irmãos na paz do Senhor. Hoje nós vamos meditar no capítulo 5 de 2 Reis, a partir do versículo 9 até o versículo 14. A palavra de Deus nos fala: Então Naamã foi com seus cavalos e carros, parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nele e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe disse que se lave e será purificado. Assim ele desce ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Nós estamos falando aqui de Naamã, um grande comandante do exército sírio, o qual levou uma criança raptada, praticamente raptada, para a sua casa, para ser sua serva, para trabalhar para a sua esposa. E essa criança, essa menininha, pegou e falou: se o senhor Naamã, se o meu senhor conhecesse o profeta de Israel, ele seria curado. E Naamã, com base no que uma criança falou, foi atrás do rei de Israel, falando: olha, eu preciso ser curado. Uma menininha pegou e me falou que é um profeta, eu quero ser curado. Meus amados, como é lindo o que Deus faz, porque o rei, ele não teve a visão que aquela menina teve. O rei falou: por acaso sou eu Deus para ajudá-lo? Não importa se os outros te olham como uma menininha e não como um rei. Deus colocou algo especial dentro de você que talvez nem todos creiam. É muito difícil crer. Aquela menina teve uma fé que o rei não teve. O rei viu só a circunstância, a lepra de Naamã e sua limitação como homem. Mas aquela menina viu o tamanho do Deus que ela servia. Ela teve mais fé do que aquele rei. Continue tendo a fé que Deus colocou no seu coração. Se não fosse por aquela menina, Naamã não teria sido curado da lepra. Naamã não teria sido purificado, não teria conhecido a Deus. Quem sabe morreria em breve de uma lepra, sem qualquer salvação. Quem já ouviu, já estudou um pouco sobre a lepra, sabe que ela é uma doença horrível. E naqueles tempos era como alguém imundo, alguém excluído da sociedade. Imagine um grande comandante. Imagine a dor espiritual, a dor no coração daquele homem com aquela lepra, com aquele cargo tão imponente. Tanto é que quando ele chega para o profeta, ele tem a esperança de que ele vai ser recebido com grandes honras. E o que o profeta faz? Manda um mensageiro, vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes lá no rio, que ele vai ser purificado. E ele fica indignado de mergulhar no rio, não, mas de não ser recebido com condecorações. Deus não passa a mão na cabeça de arrogantes. Deus trata a arrogância. Talvez você não consiga lidar com uma pessoa arrogante. Provérbios fala muito disso, de pessoas arrogantes, pessoas prepotentes. Se você tenta repreendê-la, ela ainda se volta contra você. Mas há um Deus que consegue corrigir qualquer ser humano, consegue corrigir qualquer falha. Não importa a situação, não importa o temperamento, não importa a personalidade, ele molda. Nós somos vasos em construção, vasos em recuperação, vasos em transformação pelo nosso Senhor. E onde que Deus quer tratar? Onde está o erro? Não é porque Ele quer te castigar, mas é porque Ele te ama tanto que Ele não quer deixar você errando. Como um pai que ama o filho e vê o filho errando e sabe que aquilo lá trará consequências horríveis, ele quer te corrigir, ele quer a sua mudança. E já começou lá o tratamento de Naamã, porque Deus não via a lepra. A lepra foi o quê? Foi o que levou Naamã até Deus. Mas Deus via a salvação de Naamã. E ele já começou desta maneira. E ele não é que ele achava que o rio tinha algum problema, o rio em Israel, não, é que a indignação dele era tanta pela petulância que foi recebido, que ele já desdenhou de tudo que havia em Israel, não é? Só que é lindo o que Deus faz lá na frente, porque ele mergulhou, ele teve que obedecer à voz de Deus para ser curado, e ao final o que ele pede para o profeta? Deixa eu levar mudas dessa terra, para que eu possa adorar lá, aquela terra que ele desprezou no começo, que ele desdenhou, ele fez questão
de levar consigo honrando. Para toda humilhação há uma honra. Pode ser que você tenha profetizado, tenha orado, tenha buscado, só tem sido humilhado. Mas chegará o tempo em que a dupla honra vai recair sobre a sua vida. Porque a presença de Deus é sobre a sua vida. Você é Israel. Você é Israel. Você está sendo instrumento para a bênção na vida de outras pessoas. E muitas vezes nós queremos escolher como Deus vai trabalhar. Como Naamã. Era para ele chegar lá, colocar as mãos sobre mim, clamar ao Deus dele e eu ser curado. Nós queremos, às vezes, ensinar Deus a trabalhar. Isso eu falo por mim também, não estou falando só por você, que antes eu prego para mim. Quantas vezes a gente sonha com a nossa vitória? O processo, Deus já me prometeu a vitória. Só que o processo vai ser assim, assim, assado, vai acontecer assim, eu já estou vendo. Deixa o seu achismo de lado. Uma serva do Senhor muito sábia, que eu amo muito, me ensinou uma coisa. O dia que você descobrir como Deus vai trabalhar, Ele muda todo o plano. Isso é uma forma dele trabalhar na sua vida, porque você tem que confiar no que ele está fazendo. E ele não vai achar a forma mais cômoda para você. O processo nunca é cômodo. Nunca é cômodo. Mas é necessário desenvolver confiança naquilo que Deus está falando. Se Naamã não confiasse no projeto, se Naamã não confiasse que ele chegaria lá, se banharia e seria purificado, ele nem iria. Ainda mais com a arrogância que ele tinha. Confie no projeto que Deus está colocando, no percurso. Deus traçou um caminho para você chegar até a vitória. Não tente pegar atalhos. Não tente desviar. Não tente mudar o caminho, porque você vai somente dar voltas e se perder. Siga a trilha exata que Deus preparou para você. Muitas vezes você está pedindo direção. Naamã pediu a direção. Como eu faço para ter o meu milagre? E ele recebeu da parte do Senhor a direção. Cabia a ele segui-la. Se aí você não seguirmos aquilo que Deus está ordenando, nós vamos perder a nossa bênção. Às vezes Naamã pode ter falado, mas Deus não viu que eu tive toda a boa vontade de vir até aqui, que eu vim, falei, mesmo, eu vou ter que ainda, vai ter que passar por isso sim. Mas o Senhor está contigo, Ele já te prometeu a vitória, Ele só te deu o caminho, é só você trilhar da maneira que Ele determinou. Como o servo falou, mas se fosse algo mais difícil, o Senhor não faria? Muitas vezes Deus manda nós esperarmos com paciência nele. Eu sinto muito mais dificuldade quando Deus manda eu esperar do que quando Deus manda eu fazer. Isso falando de mim mesma. E talvez você seja também assim. E Naamã foi assim. Era muito mais fácil ele se banhar lá no rio do que fazer outra coisa. E às vezes o que é mais fácil se torna mais difícil. Por quê? Porque nós não confiamos de maneira plena. Não acreditamos de maneira plena. É agoniante às vezes para uma pessoa mais agitada esperar. E Deus quer trabalhar isso em você, quer trabalhar isso em mim. E Deus está falando hoje para você, siga a direção que eu te dei. O milagre vai ser muito grande. O milagre vai ser enorme. Você às vezes está indo atrás de uma bênção, que nem Naamã, pequenininha, só a cura da lepra. Mas Deus fez um milagre ainda maior. Lhe deu a salvação. Fez com que ele conhecesse um Deus grande em espírito e em verdade de uma maneira que poucas pessoas nesse mundo conheceram. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer muito mais do que você pensa ou sonha. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua tarde.